eu vou te mostrar como começar na programação do jeito certo. Jeito esse que vai fazer você sair do zero e se tornar um programador com uma base sólida. Se você está iniciando agora, eu tenho certeza que esse vídeo é para você. Então fica comigo até o final e não pula nada, porque esse conteúdo tá sensacional. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Felipe e nesse vídeo você vai finalmente dar seus primeiros passos e entender como construir uma base sólida, contendo tudo o que você precisa para começar. A gente vai começar definindo o que você quer. Você já parou para pensar nessa questão? O que eu quero programar? Sites, jogos, programas empresariais? O que eu realmente quero? Se você já tem em mente o que quer, parabéns, você já deu o seu primeiro passo. Mas se você não tem ideia ou tem alguma ideia, só que com certo grau de incerteza, fique tranquilo. A gente vai dedicar esse momento especialmente para definir isso. Então vamos dar uma passada por cada lugar sem se aprofundar muito, tentando ser o mais abrangente possível. Então sem enrolação a gente já vai começar vendo o que é o desenvolvedor web. Em poucas palavras, o desenvolvedor web é o cara que cria sites, mas obviamente é muito mais complexo que isso. Para facilitar, a gente vai separar em duas partes, front-end e back-end. Mas o que são esses dois termos? Quando falamos de front-end, estamos nos referindo à parte do desenvolvimento web que lida diretamente com o usuário. Isso engloba toda a parte da criação da interface do usuário, que seria design UI, e também da experiência do usuário, que seria design UX. Já quando falamos back-end, estamos nos referindo à parte que lida com a lógica de negócios, ou seja, servidores e bancos de dados. Engloba o desenvolvimento de APIs, que é uma forma padronizada de comunicação entre sistemas, a gestão de banco de dados, que é onde as informações são guardadas, como cadastro de cliente, informações formais e etc, por aí vai. Muito importante ressaltar que um desenvolvedor web de back-end, ele vai precisar saber um pouquinho de front-end, não ser um especialista, mas apenas o básico. Isso vai evitar alguns conflitos na hora do desenvolvimento. Agora surge outro termo, full stack. Assim como front-end e back-end são tipos de desenvolvedores web que lidam com diferentes partes do site, o full stack é o cara que vai lidar com as duas partes ao mesmo tempo. Ou seja, a lógica de negócios e a parte que lida com o usuário, a interface. Se você gostou dessa área, de boa, mas fica aí que ainda tem 3 áreas de atuação que eu quero te mostrar. Vai que você gosta mais de outra área, então por via das dúvidas fica aí, porque agora a gente vai ver sobre o desenvolvedor desktop e mobile. O desenvolvedor desktop é o cara que vai criar aplicativos para computadores. Já o desenvolvedor mobile é o cara que vai criar aplicativos para dispositivos móveis, como celulares e tablets. Tanto um como o outro vão precisar estudar coisas semelhantes. E além disso, é possível também que você seja um desenvolvedor multiplataforma. Isso pode ocorrer tanto pelo domínio nativo das duas áreas de desenvolvimento, mas também pode ocorrer de uma forma mais simples, através de uma ferramenta que possa pegar o seu código e passar ele para múltiplos sistemas operacionais. Um exemplo disso é o .NET MAUI do C#, que vai pegar o teu código em C# e vai passar ele para várias plataformas. No caso, ele passa para Windows, Mac, iOS e Android. Sem contar ainda que ele passa para Tizen, que seria um sistema Linux GTV. E lembrando que, assim como qualquer outra área que é relacionada diretamente com o usuário, você vai precisar aprender também design UI e UX. Seria interface do usuário e experiência do usuário. Ficou claro? Gostou dessa área? Agora a gente vai ver sobre o desenvolvedor de jogos. O desenvolvedor de jogos, ele pode desenvolver jogos tanto usando engines que vão facilitar a criação dos games, mas também ele pode ser porreta e fazer totalmente no código. Claro, cada lado vai ter sua vantagem. Existe também a possibilidade dele desenvolver jogos para web. Então, nesse caso, ele vai precisar ter os conhecimentos de um desenvolvedor web e de games. Agora, a gente vai ver sobre o cientista de dados. O cientista de dados é o cara que vai pegar certa quantidade de dados e vai analisá-los. E esses dados podem vir de diversas fontes, desde bancos de dados através das APIs, até arquivos CSVs, um log de algum servidor, entre muitos outros locais. E como que ele vai analisar? Existem diversos procedimentos para ele realizar essa análise, mas basicamente ele vai limpar esses dados tirando as informações errôneas, incompletas ou inconsistentes e vai extrair informações importantes como padrões e tendências. E em alguns casos ele também pode treinar um modelo preditivo de machine learning que vai ajudar ele a analisar melhor
ver o que esses dados representam atualmente ou que representarão no futuro. Olha, ainda existem áreas mais avançadas, mas como esse é um vídeo para primeiros passos, a gente vai se concentrar nessas 4 áreas iniciais: desenvolvimento web, desenvolvimento de desktop e mobile, desenvolvimento de jogos e ciência de dados. Mas enfim, você conseguiu ver qual área te atraiu mais, qual área você quer seguir? Se você gostou de 2 áreas, eu sugiro que você comece apenas por uma, porque um dos erros que muitos cometem ao iniciar na programação é tentar aprender 2 áreas ao mesmo tempo, o que é relativamente muito complicado para quem está começando. Então tenta se concentrar em apenas uma área. Fechado? Bom, agora a gente vai para a segunda etapa, mas antes disso, você já deu o like? Se você está gostando do vídeo e eu estou te ajudando, eu queria te pedir que você me fizesse essa gentileza de dar o like. Então voltemos para o conteúdo. O que eu devo aprender de acordo com a minha área? Aqui é a hora que você vai colocar a mão na massa, então logicamente você vai ter que aprender a programar em alguma linguagem. Então, para facilitar, na descrição eu coloquei link de cursos gratuitos para você fazer em relação à linguagem que você vai escolher de acordo com a sua área que você já escolheu. Então vamos começar com o desenvolvimento web. Se você gostou dessa área, você primeiramente tem que aprender sobre o front-end. Mesmo que você queira se tornar um programador back-end, você vai precisar ter um mínimo de front-end. Apenas o necessário, uma base. Então vamos começar focando em front-end. Aqui você primeiramente vai ter que entender como a internet funciona, o que são protocolos, como que tudo isso funciona, e também ao mesmo tempo você vai precisar aprender suas primeiras 2 linguagens, HTML e CSS. E para aprender tudo isso junto, eu recomendo fortemente que você assista as videoaulas do professor Gustavo Guanabara do curso em vídeo. Lá no canal dele aqui no YouTube, ou também no site dele que eu vou deixar na descrição, você vai encontrar 4 módulos do curso de HTML e CSS dele. Eu tô te falando, você não vai se arrepender, é um curso muito bom. E mais importante do que assistir às aulas é você praticar. Agora, CSS e HTML são linguagens de estilização e marcação, logo não envolvem tanta lógica, então são fáceis de aprender. Mas também você vai precisar aprender uma linguagem de programação. No caso, a linguagem que domina o ramo do front-end é o JavaScript. Então, de novo, você vai assistir as videoaulas sobre JavaScript do professor Guanabara. O link vai estar na descrição. E fica tranquilo que são cursos gratuitos. E como é sua primeira linguagem de programação, então invista tempo, porque você vai estar aprendendo 2 coisas ao mesmo tempo: a lógica de programação e o JavaScript propriamente dito. Agora, se você deseja se tornar um programador back-end, você vai precisar ter uma base de front-end. No entanto, sabendo que você já tem essa base, o que você vai precisar estudar? Diferentemente do front-end, que é predominantemente dominado pelo JavaScript, no back-end você vai ter algumas outras opções. No caso, JavaScript é uma delas, mas você também tem outras escolhas. As principais são Java e C#. Independente de qual linguagem você escolher, C# ou Java, vai dar bom. Por quê? Java e C# são ótimas linguagens, então eu te recomendo que você comece pelo C#, mas se você quiser começar com Java, é sucesso. Qualquer uma que você escolher entre essas 2 vai dar bom. E onde que eu aprendo C# e Java? Caso você opte por C#, eu te recomendo fortemente que você veja o curso de C# do professor Baltieri. Os links eu vou deixar na descrição. Agora, se você escolher Java, você vai ter a opção do curso de programação Java do professor Guanabara. No caso, são 2 cursos, o de programação Java, o básico, e também de programação Java orientado a objetos. Agora, depois que você já escolheu se é C# ou Java, independente de qual você escolher, você vai ter o mesmo caminho. Você vai ter que aprender sobre banco de dados relacionais e também SQL. Agora a gente vai ver o que você deve aprender para se tornar um desenvolvedor desktop e mobile. Se você quer se tornar um programador desktop, você tem algumas opções principais de linguagem, são elas de novo, C# e Java. Mas obviamente vão existir outras opções, como C e C++, mas de longe C# e Java são as melhores linguagens para um iniciante começar de uma forma consistente. E lembrando, os links dos cursos eu vou deixar na descrição. E de novo, após você aprender uma dessas 2 linguagens, você também vai precisar aprender sobre banco de dados e SQL. Agora, se você quer se tornar um programador mobile,
Daí a gente vai ter outras opções de linguagem, seriam elas as favoritas Kotlin, Java e Swift. Caso você escolha Kotlin, ela é voltada primordialmente para o desenvolvimento Android, isso também ocorre com Java. Já o Swift ele é para desenvolvimento iOS. E novamente você vai precisar aprender bancos de dados relacional e SQL. Então agora entra a terceira opção. Caso você queira algo mais sofisticado, você também pode ser um desenvolvedor multiplataforma. Ou seja, que você programe para múltiplos sistemas operacionais. Então, o que você deve estudar nessa terceira opção? Nesse caso, você vai partir para a linguagem de C#. Depois que você aprender C#, você vai de novo aprender bancos de dados relacional e SQL. Depois que você aprender essas três coisas, você vai partir para o framework .NET Multiplataforma App UI, ou por abreviatura .NET MAUI. O que esse framework representa para você? Ele vai pegar um código seu feito em C# e vai passar ele para 4 plataformas, talvez 5, que seria a Tizen, mas eu não estou contando. Então seria Windows, Mac, iOS e Android. E inclusive eu hoje de manhã estava estudando esse framework, então eu te recomendo que você comece por essa área. Agora a gente vai ver sobre o que um desenvolvedor de games vai precisar aprender, quais habilidades ele precisa ter. Primeira coisa, já vai instalando a Unity e aprende a mexer nela. E junto com isso você também já vai aprendendo C# com o curso do professor Baltieri. Agora, por que necessariamente você já tem que começar instalando a Unity? A resposta é simples, se você quiser aprender a programar jogos sem engines, você vai precisar aprender as mecânicas de um jogo, como a física, as IAs, design de níveis e muitas outras mecânicas que você poderia aprender de uma forma muito mais eficiente usando e abusando das facilidades que a Unity traz, além da Unity ser um pacote completaço, podendo ser usada para a criação de games 2D e 3D. Agora, quando você tiver experiência com a criação de games e ver a Unity como algo obsoleto ou que te limita, daí sim você vai estar preparado para criar um jogo totalmente no código. Mas por enquanto se entrega as ferramentas modernas. Agora a gente vai para o mais diferenciado, o cientista de dados. Quais habilidades ele precisa ter inicialmente? Para começar nessa área, eu te recomendo fortemente que você já comece a estudar Python para ontem e novamente com o curso do professor Guanabara. Eu vou deixar o link na descrição. E ao mesmo tempo que você aprende Python, você também tem que aprender um pouco sobre matemática, saber fazer cálculos básicos, como de estatística e probabilidade. Depois que você já manjar disso, daí você vai se habituar aos principais ambientes de testes. No caso, o principal é o Jupyter Notebooks. E para o iniciante isso já tá bom. Agora vem uma recomendação minha que é ouro do ouro, fino do fino. Quando você for aprender Python, muito provavelmente você vai ser apresentado ao PyCharm, que é um dos melhores editores de texto sem dúvida voltados para Python. E é o seguinte, ele tem duas versões, a paga e a gratuita. Se você é estudante e tem um e-mail para provar isso, como @escola, que é o meu caso que mora aqui no Paraná, você pode solicitar uma licença grátis da versão paga. Então se você tem esse e-mail ou tem um filho, um irmão que tem esse e-mail, pede essa gentileza para ele. Ou se você tiver, usa o seu mesmo. E vai por mim, essa versão paga é muito boa do programa. Uma última coisa que eu queria me justificar é o porquê que todos os cursos que eu mostrei são gratuitos. Cara, é o seguinte, quando você inicia na programação, você provavelmente vai estar obcecado por isso e consequentemente você vai querer gastar grana nisso. O porém é, nem tudo é um mar de rosas, então a probabilidade de você desistir na terceira semana é muito grande. E por que isso ocorre? Na programação existem diversas áreas e se você entrar numa área que você não gosta, você provavelmente vai desistir, ainda mais se você gastar R$300 em cursos que você não quer fazer. Então o que a gente conclui com isso? Comece a aprender com materiais de estudos gratuitos. Claro, isso agora que você é iniciante, então quando você já tiver dominado a lógica de programação e já uma linguagem, pelo menos uma linguagem, você vai precisar fazer cursos mais avançados e consequentemente pagos.
E agora uma última recomendação, dá uma estudada em inglês em segundo plano. Por quê? Porque a maioria das documentações estão em inglês. Então você saber uma coisinha ou outra aqui e ali já vai ajudar bastante. No mais, muito obrigado por assistir até aqui, sua audiência é muito importante para mim. Considere se inscrever no meu canal para mais conteúdos como esse. Nos vemos no próximo vídeo, se ficou alguma dúvida ou eu cometi algum erro é só falar aqui nos comentários. Eu respondo todos os comentários, falou!